Esse texto que eu vou ler aqui, eu acho que é interessante até, porque tem gente que... A gente vê, assim, muitas críticas, ouve muitas críticas sobre o Evangelho, e as pessoas às vezes não conhecem, ou não faz questão até de buscar o contexto histórico, e acaba fazendo crítica infundada, né? Tem um texto que Jesus falou, que é uma parábola. Jesus falava muito em parábolas, né? As pessoas... eu imagino o seguinte, que as pessoas tinham muita dificuldade em entender. E ele contando história, você pode ver que, eu acho que até para convencer as pessoas, você pode ver que é interessante isso daí. Quando você conta uma história para a pessoa, você prende mais a pessoa, né? Os grandes filmes, os filmes mais premiados, você pode ver que eles tinham boas histórias. A não ser aqueles que têm realmente um outro foco, que é mostrar tecnologia, essas coisas, mas normalmente os filmes premiados é porque eles têm boa história, né? Que prende a pessoa do começo ao fim. E Jesus era um grande contador de histórias, né? Mas as histórias dele sempre tinham um fundamento, que era nos ensinar algo sobre o reino dos céus. Por isso que toda vez que ele contava uma parábola, ele começava falando: o reino dos céus é como, e aí ele conta uma história, né? E aí tem no Evangelho de Mateus, no capítulo 13 e versículo 31, fala assim, ó: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhes falava sem parábola. São 2 parábolas que Jesus contou rapidamente, uma assim, seguida da outra, né? Que é do grão de mostarda e depois fala do fermento, né? Muita gente às vezes critica, fala: olha, mas na verdade nós pesquisamos e a semente do grão da mostarda não é a menor semente, Jesus falou que era. Primeiro, Jesus está contando uma história de 2000 anos atrás, né, que provavelmente naquela época era a menor de que se tinha conhecimento. Segundo, ele estava contando aqui para os judeus, e dentre as sementes que os judeus conheciam, o grão de mostarda era menor. Então não adiantava Jesus falar, por exemplo: olha, o reino dos céus é semelhante a um grão de uma semente de morango. Eu já ouvi estudiosos aí provar que a semente do morango é menor que o grão de mostarda. Provavelmente eles não conheciam a semente de morango, então eles não iam entender aquilo que Jesus estava falando. E Jesus falava em parábola, mas ele dava dicas de coisas que ele sabia, ele colocava os judeus dentro do contexto em que ele queria ensinar. Então ele fala: olha, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem planta, e depois... O que ele está querendo dizer, na verdade? Que o reino dos céus, ele é o seguinte: ele começou pequeno através de Jesus, né? E que depois ele cresce. Ele tem esse poder de começar com apenas uma pessoa, de começar de forma assim tímida, mas que à medida que vai passando o tempo, à medida que vai sendo cuidado, que a gente vai regando, aquilo ali cresce e vira então uma grande árvore. Que também, provavelmente, o grão de mostarda aqui fala que tornou-se a maior das plantas, a maior das árvores, com relação o que ele quis dizer é o seguinte: é um grão muito pequeno que se transforma numa grande árvore. É um reino que começa pequeno e depois ficou grande. Tem lugar para muita gente. E ele fala que as aves do céu vêm e se aninham. Tem muita gente que fala: mas ave então quer dizer o seguinte, que são coisas malignas que vêm e se aninham no reino. Não. Tem muitas coisas malignas que se aninham nas igrejas, que se aninham nas nossas vidas, mas no reino dos céus não tem isso daí. No reino dos céus é aquilo que Deus quer. Lá é Deus que comanda. O que ele quer dizer é o seguinte: é que é uma árvore tão grande, o reino dos céus, que tem lugar para acomodar as pessoas, que tem lugar para aquele que quiser encontrar um descanso. E depois ele fala também do fermento, que também na Bíblia, existe muitas passagens da Bíblia que o fermento é dado como uma coisa maligna, como uma coisa que altera aquilo que poderia ser original, né? O fermento, ele aumenta as coisas. Então tem gente que fala: isso aí Jesus quis dizer o seguinte, de pessoas malignas que são infiltradas nas igrejas. E também não é isso. Jesus está falando do reino dos céus.
E ele está falando que o reino dos céus é como o fermento que a mulher coloca e introduz naquelas medidas de farinha. Ou seja, é algo que às vezes a gente poderia não dar valor, mas aí é colocado aquilo ali, que é a palavra de Deus, e aquilo ali então toma um corpo. Então, mais uma vez, começou pequeno e cresceu. Né? O reino dos céus começou com Jesus, começou na figura de Jesus, uma pessoa. Ele veio, convidou 12 pessoas para andar com ele, e aqueles 12 se multiplicaram, e depois aqueles que ouviram, por exemplo, Paulo foi um que não era entre os 12, mas que ouviu, né? Aqui nós temos Lucas, que não era entre os 12, que escreveu o Evangelho, Marcos, que não estava entre os 12. Então, dos 12 foi multiplicando. E hoje nós temos aí uma grande igreja, a Igreja de Cristo Jesus, independente das denominações, das placas, mas hoje nós temos grandes igrejas, né? Mas o que acontece? Ele está falando aqui que o reino dos céus começou pequeno e vai terminar grande. Também não quer dizer que todas essas igrejas vão achar o reino dos céus, mas pessoas que estão dentro dela, porque a igreja é uma só, é de Cristo. Pessoas que estão dentro dessas denominações vão reforçar o reino dos céus, com certeza.